Oi, gente, eu sou a Maria Issa, eu faço medicina aqui na UFJF e eu fui aprovada pelo PISM. Nesse vídeo eu vou contar para vocês pontos primordiais do meu estudo para o PISM que me garantiram a aprovação. O primeiro ponto, que eu acho que foi um diferencial muito grande para eu conseguir ser aprovada aqui, foi ter um estudo individualizado. Porque o que acontece? O PISM ele é dividido em 3 etapas. Então, se você vai fazer o PISM 1, você vai ter que estudar só os conteúdos do primeiro ano do ensino médio, o PISM 2 do segundo e o PISM 3 do terceiro. E aí, pensando assim, muita gente fica dependendo só da escola ou do cursinho para estudar e não pensa nas suas individualidades. Então, às vezes a pessoa ela estuda muito, só que quando chega a data do PISM, quando chega o resultado, a pessoa não tem uma pontuação boa. Então, acho que ter um estudo individualizado foi muito importante para mim. E o que é isso? Eu passei a me programar e a me organizar de acordo com as minhas dificuldades e com as minhas facilidades. Então, eu fiz tudo do meu jeito. Eu desenvolvi, sei lá, um autodidatismo nessa parte de organização, de conseguir ver os conteúdos em casa, com cursinhos online e não ficar 100% dependente da escola. Então, acho que você ter esse estudo individualizado é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, comigo, no primeiro ano eu tinha muita dificuldade em física, eu fui péssima em física no PISM 1, só que aí no PISM 2, como eu já tinha visto que física era um ponto fraco meu, eu estudei muito mais física do que matemática, por exemplo, que eu já tinha mais facilidade. Se eu tivesse seguido 100% a linha da escola ou de algum cursinho, eu ia estudar na mesma proporção matemática e física, sendo que não tinha necessidade disso para mim. Eu tinha que estudar mais física do que matemática. Então, acho que isso é um ponto muito importante que poucas pessoas pensam e têm essa autonomia para se organizar da sua maneira e que faz uma diferença gigantesca no seu resultado lá na frente. O segundo ponto é a questão de organização e de planejamento, que foram coisas fundamentais no meu estudo, que eu fui desenvolvendo e melhorando ao longo das etapas do PISM e que com certeza fizeram a diferença, tanto na minha preparação quanto no meu resultado na prova. Essa questão do planejamento eu dividi em planejamento a longo prazo e a curto prazo. Esse planejamento a longo prazo foi uma divisão que eu fiz durante todo o meu ano de estudo, planejando o que eu estudaria em cada mês, quando que eu terminaria a teoria, quando que eu começaria a fazer os simulados e quando que o meu estudo ficaria mais só para a prática. Claro que esse planejamento não tem como seguir à risca, né? Tem imprevistos, às vezes uma matéria atrasa, outra a gente consegue ver mais rápido do que no tempo que a gente tinha planejado. Então isso é uma coisa só para ter uma noção mesmo. Isso me dava muita tranquilidade, porque eu conseguia ver ter uma visão, né, a longo prazo, ver o que eu faria em cada etapa do meu estudo e ter uma certa tranquilidade que não, vai dar tempo de fazer tudo, tá tudo sob controle, isso aqui deu errado, mas é só eu mudar, ver esse conteúdo que eu ia ver no mês que vem, eu pulo pro próximo mês. Então, sim, eu fiz um planejamento dando certos intervalos para não correr risco de embolar tudo, fiz um planejamento racional, não coloquei coisas exorbitantes, coisas que eu não conseguiria cumprir, mas foi muito importante para mim e muita gente não faz porque fica dependendo só da escola, só do cursinho, então fica seguindo o cronograma pronto dos outros ali e que não está de acordo com as suas individualidades, com as suas necessidades. Então acho que você conseguir ter essa visão mesmo do que você precisa ao longo do estudo para o vestibular é uma coisa muito importante e que trouxe esse diferencial nos meus resultados. Além desse planejamento a longo prazo, você ter uma organização a curto prazo também é uma coisa muito importante. Então, você planejar a sua semana, o que você vai fazer em cada horário, conseguir conciliar ali a escola com o estudo para o PISM, conseguindo separar essas duas coisas se necessário, se a sua escola não for direcionada para o PISM, conciliar com outras atividades, então atividade física, momentos de lazer. Ter essa organização é muito importante para você não ficar maluco, para você ter noção do que você está fazendo, o que você vai fazer em cada horário e você não perder tempo para na hora que você sentar para estudar, você ficar pensando, o que eu vou ver agora? Vou ver biologia ou vou ver matemática? Se você tiver isso tudo sob controle, sob uma tabela, tudo organizadinho, claro que nunca sai como planejado, essa questão de ter um horário fixo e de ter esses planejamentos é só uma coisa para você ter um direcionamento, mas nada vai ser à risca. Não precisa ficar bitolado se alguma coisa der errado, mas ter esse planejamento foi uma coisa muito importante para mim e ter essa organização da minha semana e das minhas atividades
também foi uma coisa que foi diferencial na minha preparação e que me deixava tranquila e com tudo sob o meu controle. E o terceiro ponto, que também foi muito importante no meu processo, foi a questão de controlar o meu psicológico. Eu acho que pouca gente consegue fazer isso nessa etapa do vestibular, que é uma etapa cheia de ansiedade, cheia de frustração, com muito cansaço, tem que abdicar de muita coisa, às vezes afastar de sair com os amigos, vai ter mais momento de estudo do que momento de lazer. Então você tem um controle do seu psicológico, você pensar positivo, pensar que vai dar certo, não ficar reclamando de estudar, reclamando que a prova é difícil, é uma coisa muito importante. Então, ao longo desse processo pro vestibular, eu aprendi a separar as coisas que estavam sob o meu controle das coisas que não estavam sob o meu controle. Então, tipo assim, o que adianta eu ficar reclamando que a prova é difícil, que a prova é injusta, que isso e aquilo? Não adiantava nada. Então, eu deixava isso pra lá e focava no que estava sob o meu controle. Então, a minha organização, com o que eu gastava o meu tempo, como que eu estava estudando. Então, você ter essa mentalidade do aprovado mesmo, se você for ver as pessoas que são aprovadas, elas seguem, parece que o mesmo tipo de pensamento. Todas têm mais ou menos uma mesma linha de raciocínio em relação aos estudos, conseguem ver os estudos de uma forma positiva, não fica reclamando e tal, consegue ver nos estudos um caminho para uma vida melhor mesmo e para alcançar um sonho ou algo do tipo. Então, ter essa mentalidade tranquila, conseguir controlar o seu psicológico, parar de pensar negativo, porque é igual, quando eu fui mal no PISM 1, em física, eu poderia ter falado, não, eu sou péssima em física, não vou estudar física mais não vou conseguir passar no PISM porque eu não consigo ter nota alta em física e não sei o que, e desistido. Poderia ter feito isso, mas o que eu fiz? Eu vi que a minha nota baixa em física foi por falta de esforço, e aí no segundo e no terceiro ano eu me esforcei muito mais para esse conteúdo e consegui pontuações muito mais altas do que no PISM 1. Mas se eu tivesse desistido e chutado o balde logo que eu me deparei com uma nota baixa, eu não teria chegado onde eu cheguei. O processo do vestibular não é uma coisa fácil, é uma coisa cansativa, é uma coisa frustrante, é uma coisa que te deixa muito ansioso, porque você não sabe se vai dar certo, mas você viver o processo pensando no que vai vir depois, é importante você pensar que você está vivendo aquilo por uma coisa maior, mas também sabendo viver aos poucos, ter cada um seu caminho, não ter comparação, o que é difícil, e comparação pode até ser bom, dependendo, né, do jeito que ela é feita, mas você não ficar comparando o seu processo com o do outro, porque cada um tem suas individualidades. Então, se você vai mal em um simulado, se você não consegue aprender uma matéria, você não pode simplesmente chutar o balde, começar a chorar e desistir. Você ter essa mentalidade que você está no caminho, você está no processo, você está fazendo por onde para conseguir o que você quer, é uma coisa muito importante. E o quarto ponto é a questão de métodos de estudo. Existem vários métodos, se você procurar aí na internet, cada pessoa vai falar um jeito diferente para você estudar, mas você tem que buscar aquilo que funciona para você e buscar métodos que realmente vão ser produtivos para sua memória a longo prazo. Então, por exemplo, ficar só fazendo resumo, estudando só vendo aula e relendo suas anotações, não vão ser coisas que vão funcionar. Então, eu indico muito que vocês busquem práticas de estudo ativo, busquem fazer muitas questões, muitos simulados, corrigir o simulado da forma certa, e não ficar no comodismo mesmo. Você tem que sair da sua zona de conforto, vão ter métodos de estudos que vão ser eficientes a longo prazo, mas a curto prazo parece que você não está saindo do lugar. Então busca aquilo que funciona para você e busca aquilo que vai te trazer uma memória a longo prazo, porque a matéria que você está estudando para o PISM em março, você vai ter que lembrar em dezembro para fazer a prova. E você vai se deparar com esse conteúdo ali no meio da prova, com um monte de questão, pode ter mistura de conteúdo, né? Para você resolver uma questão, você vai precisar de mais de um conteúdo, então você não vai achar as questões separadinhas igual do jeito que você estuda com a apostila, que vai ser, você vai estudar, sei lá, trigonometria e depois você vai ter 10 exercícios só de trigonometria. Então, você buscar esses métodos de estudo eficientes e pensando nessa questão do longo prazo é muito importante, porque estudar para o vestibular não é igual estudar para a escola, que você vai estudar uma matéria só para fazer a prova no outro dia. Gente, então foi isso, acho que foram 4 pontos, né, 4 dicas que eu dei aí de coisas que realmente fizeram a diferença e garantiram a minha aprovação aqui na UFJF em Medicina pelo PISM, que é um dos cursos mais concorridos.
e eu espero que possa ajudar vocês. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, eu tô sempre disposta a ajudar. Quem estiver precisando de ajuda na organização, tiver com alguma dúvida em relação à prova do PISM, pode me mandar que eu tô às ordens.